Doutora Luana, em algum momento a senhora discutiu ou conversou com o ministro Marcelo Queiroga a respeito de tratamento precoce, medidas não farmacológicas? O ministro Marcelo Queiroga é um homem da ciência. Todos nós somos absolutamente a favor de uma terapia precoce que exista. Quando ela não existe, ela não pode se tornar uma política de saúde pública. Mas a pergunta foi, conversou em algum momento? Não conversou, discutiu sobre esse assunto? Isso nem foi um assunto, senador. Essa é uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente. Quando eu disse que há um ano atrás nós estávamos na vanguarda da estupidez mundial, eu, infelizmente, ainda mantenho isso em vários aspectos, porque nós ainda estamos aqui discutindo uma coisa que não tem cabimento. É como se a gente estivesse escolhendo de que borda da Terra plana a gente vai pular. Não tem lógica. A gente precisa desenvolver soluções, estratégias claras, adaptadas ao nosso povo. A gente precisa ajudar o gestor, que neste momento é o ministro Queiroga, a conseguir os resultados que ele precisa, porque desses resultados dependemos todos nós. Então, ao invés de a gente fazer isso, com todo o respeito do mundo, nós estamos aqui discutindo algo que é um ponto pacificado para o mundo inteiro. Esse que é o perigo da nossa fragilidade e da nossa arrogância. É preciso que a gente aprenda com os outros lugares, com as outras instituições. A gente precisa ganhar tempo, como eu disse. Não tem cabimento isso. Mais de 320 dias. Esse seria o tempo que teríamos que ficar quietos para respeitar 1 minuto de silêncio para cada uma das mais de 460 mil mortes pelo Covid-19 no Brasil. Só de ontem para hoje é como se mais de 12 aviões comerciais grandes, lotados, tivessem caído no nosso território. Essa é a razão pela qual eu estou aqui hoje. Para mim, isso é intolerável e toda pessoa deve fazer o que estiver ao seu alcance para impedir essa hecatombe. No entanto, em redes sociais, Vossa Senhoria manifestou-se contrariamente à adoção do chamado tratamento precoce, classificando o uso de medicamentos como hidroxicloroquina como neocurandeirismo, iluminismo às avessas, Brasil na vanguarda da estupidez mundial. Pergunto, essa divergência em relação à posição do presidente da República foi o motivo de sua saída do Ministério, como foi o caso, por exemplo, do ministro Tais? Senador, eu acho que essa pergunta deve ser direcionada especificamente ao ministro Marcelo Queiroga. A minha posição pública, absolutamente pública, ela não é uma opinião. Veja bem, na medicina, a gente tem opinião até o momento em que a gente substitui essa opinião por evidências. As evidências tiram da responsabilidade individual do profissional um juízo de valor sobre aquela situação. Então, é preciso compreender como funciona o processo científico para que você consiga dizer isso. Objetivando... Não foi me dada nenhum tipo de justificativa para a minha saída. Não, mas quais são as evidências? Aí, nesse caso, evidências são muito claras. Já que não há fatos, tem evidências que podem contar. Sim, as evidências são claríssimas, transparentes. Existem muitos estudos. As pessoas falam muito em meta-análise, está errado falar em meta-análise. Meta-análise é uma ferramenta estatística. Ferramenta estatística que faz o quê? Pega um monte de estudos, junta aquilo, espreme para estatisticamente achar alguma coisa com força. Só que, dependendo daquilo que você faz, dependendo daquilo que você junta, o seu resultado é uma porcaria ou ele é positivo. A doutora Ludmila disse ter sofrido ameaças após o convite para o Ministério. Vossa Senhoria chegou a receber algum tipo de ameaça durante o tempo em que esteve, ou mesmo depois que saiu do Ministério da Saúde? Senador, tanto eu como vários infectologistas nesse país, desde o começo da pandemia, sofremos diversas ameaças. Diversas. De não saiam de casa, tomara que você e sua mãe morram, ou que isso ou que aquilo. Isso foi parte preponderante do trabalho que a gente desenvolveu desde o começo. E isso é uma coisa que é extremamente lamentável, não pela minha segurança propriamente dita ou a dos colegas, mas é pela perda da oportunidade de educação do nosso povo. Pela perda de transformação dessa dor enorme em uma oportunidade de crescimento, para explicar para as pessoas. Eu, inclusive, nesse período, por conta dessa história toda, acabei desenvolvendo um site para tentar transformar essa ciência, que às vezes é hermética para as pessoas entenderem, em algo que fosse mais claro. Explicar qual é a diferença entre um vírus e uma bactéria. Parece uma bobagem, mas quando você diz isso para as pessoas e você pergunta isso para elas, elas começam a entender por que razão não existe papel para um uso de antibiótico num tratamento de uma infecção viral. Então, essas coisas precisam ser deixadas claras. A população não é nossa inimiga e, muito pelo contrário, saúde pública, senhores, não existe sem o povo. Eu, se sou gestora, eu posso mandar as pessoas fazerem o que elas quiserem, né? Eu posso dar as ordens. Mas se eu não tenho a parceria popular, as pessoas não vão fazer.
Nós vivemos num país de condições socioeconômicas extremamente vulneráveis. As pessoas têm dificuldade de compreensão de várias coisas. Então, é preciso que esse papel aconteça. Sobre ameaças, portanto, eu recebi várias. Antes dessa história toda, bastante. Durante, eu realmente não prestei atenção em mais nada, não entrei em mídia social, não fiz nada disso, então a mim não chegou nada. Eu não tenho assessores, eu sou uma técnica que trabalha para isso. Então, a mim, neste período específico, não chegou nada. Depois disso, já tentaram divulgar meu endereço na internet, já tentaram dizer que eu teria ligações com isso e com aquilo. Eu não tenho, então fica difícil. Infelizmente, por tudo que vem acontecendo, por essa polarização esdrúxula, essa politização incabível, os maiores talentos que a gente tem para trabalhar dentro dessas áreas não estavam exatamente à disposição para trabalhar nessa secretaria. Os senhores podem imaginar que eu... Não estavam à disposição ou não queriam trabalhar? Não queriam trabalhar. Ah, tá bom. Não estavam à disposição, tenho outras coisas que me são mais interessantes nesse momento. E isso é muito importante que seja dito, porque nós temos cérebros incríveis dentro desse país. Eu abri mão de muitas coisas pela chance de ajudar o meu país. Não precisava ter feito isso, mas fiz. E estou aqui agora. Os senhores acham que as pessoas, de fato, que têm interesse em ajudar o país e competência a fazer isso, neste momento se sentem muito compelidas a aceitar esse desafio? Não se sentem. Então, infelizmente, a gente está perdendo. No meu entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Gripezinha ou resfriadinho. Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá certo? E daí? Eu não vai. Lamento. Quem faço o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Quem é direita toma cloroquina. Quem é de esquerda toma tubaína. Lamenta, todos mortos, mas é o destino de todo mundo. Esse vírus é quase como já dizia no passado, era muito criticado. Era como uma chuva, né? Vai atingir você. Alguns não, né? Tem que deixar de ser um país de maricas, pô. Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Chefe, o Brasil tá quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. Esse vírus potencializado pela mídia que nós temos, essa mídia sem caráter que nós temos. Afinal de contas, não está nada comprovado cientificamente com essa vacina ainda. Bom, está desatualizado, 251 mil mortos. Doutora Luana, essas declarações de qualquer cidadão, qual o impacto que teria em uma pandemia? Senador, só para começar, eu não gostaria que a minha participação ou eu fossem utilizados de forma diferente da minha participação técnica. Isso posto, é uma situação muito difícil e muito complexa, triste, para quem trabalha com infectologia, para quem trabalha com saúde pública, para quem vê paciente, para quem testemunha as dificuldades e os horrores que a gente vem passando. Eu compreendo perfeitamente que existam consequências de determinadas políticas públicas. E uma das minhas atribuições, por exemplo, é tentar desenvolver políticas públicas que minimizem os impactos socioeconômicos graves de uma situação como essa. Mas não é possível ouvir uma declaração ou um conjunto de declarações de quem quer que seja, não estou personalizando na figura do presidente, de quem quer que seja nesse momento, sem sofrer um impacto quase que emocional, além do racional que a gente trabalha o dia inteiro ao ver isso. A mim, como médica, como infectologista, como epidemiologista, como educadora em saúde, isso me suscita a ideia de que eu preciso trabalhar mais, de que eu preciso informar melhor as pessoas, que eu não estou sendo suficiente nas palavras em que eu tenho usado. Porque a mim, me parece que falta informação de qualidade. Que na hora que você obtém a informação de qualidade e passa essa informação de uma forma que a pessoa tenha condições de compreender, não é mais esse tipo de comportamento que a gente espera que aconteça. Então, a mim, me dói. Eu reconheço o sacrifício e o esforço de todos os meus colegas. Mas, infelizmente, também reconheço a falta de informação que eles têm para embasar esse tipo de situação que foi repassada ao senhor, com todo o respeito do mundo. Existem revisões sistemáticas importantíssimas de um grupo, por exemplo, chamado Cochrane, que fala exatamente sobre os tratamentos todos que têm sido analisados. Veja bem, ninguém está deixando de analisar nenhuma saída. As pessoas estão buscando soluções dentro de tudo que é possível, porque todos os países do mundo sofreram terrivelmente, tanto em termos de população, quanto em termos de economia, quanto em termos de
expectativa futura. Então, todo mundo quer uma saída. Infelizmente, com muita dor, eu devo dizer que os meus colegas não estão com o embasamento correto para responder sobre isso. E aí eu queria rapidamente pontuar algumas outras coisas nesse sentido. Quando o senhor fala da OMS, e é importante dizer que a OMS, não trabalho para a OMS, nunca trabalhei para a OMS, tá bem? Mas é importante dizer que a OMS é uma instituição que busca uniformizar conhecimento para países de níveis socioeconômicos completamente diferentes uns dos outros. Então, é relativamente natural que haja uma demora, às vezes, na equalização de uma informação, porque ela precisa valer para todo mundo em todos os setores. Isso posto, se o senhor não quiser levar a OMS em consideração, é de direito. Mas aí a gente vai precisar ignorar o NIH, que é o Serviço de Saúde britânico, a gente vai precisar ignorar o CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, a gente vai precisar ignorar o FDA, que é a Agência Americana de Alimentos e Drogas, o EMA, que é a Agência Europeia de Medicações, a IDSA, que é a Sociedade Americana de Doenças Infecciosas, porque todas essas instituições têm exatamente a mesma posição sobre o tratamento precoce. Então, com todo o respeito que eu devo aos meus colegas, aos 14 mil que o senhor cita, infelizmente, a gente precisa entender a ciência como uma coisa muito além das nossas limitações pessoais, e eu me coloco nisso. Então, eu preciso aprender com o que as pessoas estão dizendo e ter criticidade para entender isso. Com relação a meta-análises, e o senhor citou com relação a juntar estudos que possam ser enviesados, é por isso que é tão importante que dentro da formação médica exista uma formação sólida em epidemiologia, porque existe um vício comum aos profissionais de saúde, que é quando vão ler um artigo científico, eles leem o abstract, né, a introdução, e o resumo, e eles leem a conclusão. Não leem a metodologia, que é a coisa mais importante que existe no artigo científico, porque é só através dela que a gente consegue entender se existe algum tipo de viés, se existe algum tipo de fator de confundimento, que às vezes não foi nem percebido pelo próprio autor. Não estou dizendo que tenha sido por má fé. Às vezes nem foi percebido, e é assim que a gente cresce, analisando trabalhos uns dos outros. Sobre a hidroxicloroquina, eu só queria deixar uma coisa clara, que é o seguinte: ninguém demoniza a cloroquina ou a hidroxicloroquina. Ninguém demoniza nenhuma medicação. O que a gente precisa ter claro é que essas medicações, elas têm o seu valor quando bem indicadas, na dose correta, para o paciente que pode utilizá-las. O uso off-label, ele existe e ele é parte da medicina, mas ele, de novo, precisa estar limitado por fatores que são muito claros e que são aqueles mesmos que eu citei com relação à autonomia médica. O conjunto de evidências sobre isso, a plausibilidade teórica, a ética e a responsabilização. O profissional tem direito de prescrever se ele quiser, mas ele precisa ser responsabilizado, e isso é para qualquer circunstância, sobre os resultados daquilo que ele faz. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, se eu prescrevo qualquer coisa para o meu paciente e ele ficar bom, eu digo que eu sou o máximo. 15 mas segundos. Se ele morre, foi porque Deus quis. E não pode ser assim. Então, eu só queria deixar isso claro também. Sobre a toxicidade... O Tamiflu e o AZT também, na época, eram combatidos e... O Tamiflu apareceu também como uma situação off-label, mas é um antiviral, senador. Ele é um antiviral. Então, existia uma plausibilidade teórica muito maior para o uso dele do que qualquer outra coisa. Eu não peguei uma outra medicação completamente alheia e aí resolvi que eu ia usar para aquela patologia. Então, o que eu quero dizer é que a gente faz as coisas, em situações de risco, a gente arrisca, e eu considero absolutamente natural que lá no começo da pandemia, a gente tenha tentado todas essas coisas. O mundo inteiro tentou isso, mas insistir, depois de um ano de pandemia e de evidências acumuladas, dezenas de revisões sistemáticas, estudos bem feitos, randomizados, controlados, de qualidade, porque você pode randomizar e controlar porcaria, mas assim, tudo muito bem feito, que a gente insista em algo que infelizmente não tem valor e, pior do que isso, pode vulnerabilizar as pessoas. É esse o ponto. Então, a senhora concorda que devemos extinguir ou restringir a autonomia do médico e do paciente, impedindo que, especialmente em plena pandemia, se utilizem medicamentos off-label? De forma alguma. Eu não restringo a autonomia, eu responsabilizo. É simples. Não é restrição de autonomia. O médico tem direito de utilizar o conhecimento dele e prescrever da maneira como ele considerar correto. Tá certo? Mas é preciso que, à luz das evidências, senador, e do conjunto de evidências, do que se sabe para o mundo inteiro, a gente se responsabilize sobre o que a gente faz. E se essa responsabilidade for ter salvo milhares de vidas? Bom, infelizmente, até esse momento, isso não é o que aponta. Os estudos deles não eu cheguei a citar aqui que existe uma revisão sistemática que mostra um odds ratio, que é uma medida estatística de aumento de risco, de 1,77 para o uso da cloroquina. Isso significa um aumento de mortalidade de 77%. Esse dado não é brasileiro, tá bem? Esse dado é o dado de uma revisão sistemática que foi feita. O que a gente precisa é providenciar essas evidências e aí olhar os caminhos que a gente tem, senador. Se a gente olha para um caminho que é absolutamente combatido no mundo inteiro, e o senhor citou a Índia,
Eu não acho que esse seja o melhor dos exemplos para a gente citar. A Índia teve uma primeira resposta que foi excepcional e não foi baseada na medicação. Foi baseada numa restrição importante de mobilização de uma população que tem, por definição, um processo migratório dentro do país que é muito grande. Então, quando esse processo migratório ele foi cessado, ele teve uma resposta à pandemia. Depois houve um relaxamento das medidas na Índia e a gente viu que houve também a emergência da variante. Essa conjuntura que levou o país onde ele está. A última pergunta, senador, a última pergunta. Desculpa, eu falo bastante. Não, mas fala. Que é, rapidamente. Para mim está muito claro a ciência dividida, né? Está muito claro isso. Por isso que eu acho importante que a gente cumpra aquele cronograma de ouvir cientistas e médicos de um lado e do outro. Mas vamos lá. O que a senhora achou do fato de o Remdesivir ser aprovado e usado no Brasil, enquanto a OMS não recomenda? E por que se ouve que a OMS sobre a hidroxicloroquina e ivermectina e não sobre o Remdesivir? Por que se ouve sobre um e não se ouve sobre os outros dois? Muito obrigado. Claro. Primeiro porque os estudos sobre o Remdesivir são muito mais sólidos do que os outros. Mais alguma coisa? E esses estudos sólidos, inclusive, apontam que o benefício do uso do Remdesivir é muito pequeno e muito restrito. Então, ele pode até ter sido aprovado pela agência regulatória, mas o benefício do uso dele é muito pequeno para a gente. Então, ele praticamente a OMS não aprovou, não recomenda. Eu expliquei para o senhor que a OMS ela acaba por concatenar as estratégias que são possíveis para todos os países. Tá certo? Então, eu não posso pegar um país de nível socioeconômico mais restrito e dizer para eles, olha, use o Remdesivir. Remdesivir é uma medicação extremamente cara, de uma aplicação bastante restrita, num paciente específico. Então, uma coisa é ser aprovado num país, a outra coisa é virar política pública, senador. Acho que essa é a grande diferença do que a gente tem dito aqui. Aprovado, autonomia, isso tudo é perfumaria. A diferença é saber se isso vai exigir investimento público, isso se vai se tornar uma orientação oficial. É isso. Eu acho que é isso que eu respeitosamente discordo do senhor. Ciência não tem lado. E eu disse isso lá no começo. Ciência ou é bem feita ou é mal feita. Ciência bem feita é aquela que não busca um resultado que você quer. É aquela que faz a pergunta e espera para entender o que aconteceu.